pra cá o nosso doutor, que sempre tá trazendo aqui. Tudo bem, Bárbara? Boas informações, tudo ótimo, por gentileza, fique super à vontade aqui. Emerson tá em casa já. Sim. E olha, a gente vem vivendo aí um momento, né, entre pais e filhos bem desafiador. Eu acho que primeiro a forma da criação, quanto a gente tem enfrentado alguns percalços, principalmente por conta da tecnologia. E eu queria que você me falasse um pouquinho, né, sobre essa questão do educação do passado e a educação de hoje. O que tem de diferente aí? Uma satisfação estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. No passado, sempre há aquela conotação, né, aquele pensamento, puxa vida, a educação era bem melhor. Por quê? Porque os filhos realmente eram mais obedientes aos pais, né? Não podemos negar, se eu falar aqui que não, as pessoas vão me xingar aqui no programa, né? Fala, não, os filhos realmente obedeciam. E muitos acham que essa era a melhor época da nossa vida, né? Muitos até saudosistas falam, tá vendo? Naquela época era bem melhor, porque os filhos obedeciam aos pais. Mas obedeciam a que custo, né? Porque você obedecer por medo não vai trazer nenhum valor. E outra coisa, hoje, Bárbara, você encontra muitas pessoas passando em clínicas, né? Como lá na Viva Psicologia, atendo muitas pessoas, e elas trazem um quadro de revolta, de raiva do pai, né? Raiva da mãe, meu pai nunca me deu um carinho, meu pai nunca me deu um afeto, só mandava eu fazer isso, fazer aquilo outro. Então será que era realmente o melhor método de educação? Porque hoje, o que tem acontecido? Nós vamos chegar nesse ponto, né? Mas hoje você dá um celular, um tablet para a criança, ela fica lá na mesa do restaurante e fica ali quietinha, assistindo ali aquela tela. Será que esse é o melhor método de educação para os pais? Por quê? Porque o filho fica ali e não dá trabalho, não dá problema. E no passado também, muitos pensam que era a melhor maneira, por quê? Eu repreendo meu filho, ele fica quieto, ele obedece e ponto final. E é isso que me interessa, que ele fique quieto e que ele não venha me dar trabalhos. Mas será que esse é o melhor método de cuidar de educação para os filhos? Quem nunca comeu com chinelo do lado, né? Sim. Tem isso, né? E a gente vira aqueles momentos que acabam sendo momentos que traumatizaram. Sim. Muitas vezes, né? Tem até um parente, enfim, que quando o filho dava trabalho, enfim, vai pro seu quarto, vai ficar no escuro. Né? E aí, assim, você vê, a pessoa não tem medo do escuro hoje porque ela sabe, tudo bem, mas o que talvez os tipos de castigos que eram feitos antigamente causavam nas pessoas? Lembra? Tinham ajoelhar no milho, ficar no quarto sozinho escuro, né? Enfim, outras, né, as cintas, as correções. Na escola, que era a palmatória, ou ficar, né, com o chapéu de burro. Sim. Tinha muito isso, gente. Eu estudava numa escola que dava assim, tá? Era um externato, uma escola muito rígida. Então eu vi muitos amigos meus fazendo isso. Então a escola era um lugar assim, é o que você falou, não era um lugar prazeroso de estar. Sim. Né? O que esses traumas podem causar nas crianças? Enfim, né? Hoje são castigos diferentes, mas a gente vê hoje muitos adultos com muitos problemas mentais aí, né? Sim. Você falou, lembrei da minha infância, né? O meu pai, quando eu ia na casa de visitar a minha avó, alguma pessoa, ele tinha que dar autorização para eu pegar alguma coisa. Então, sempre que era oferecido alguma coisa, eu não quero, você tinha que falar essa frase, não quero. Né? E aí, quando o pai ou a mãe falar, pode comer, filho, aí era o sinal que você poderia se alimentar. Para os pais eram perfeitos, né? Crianças lindas, maravilhosas, a roda da mesa, né? As pessoas às vezes falam, eu sinto saudade, né, dessa família antiga, que todo mundo sentava à roda da mesa, mas a que preço? Né? A preço se não fizer isso vai apanhar? Porque depois se eu chegasse em casa, eu ia apanhar do meu pai, apanhar da minha mãe, que ia falar, você pediu lá comida para sua avó, eu não falei para você não pedir? Eu falei que não era para ser assim? E aí cresce com todos esses traumas, né? E outra, né, Bárbara, a coisa mais importante também da vida é a nossa comunhão com o pai, com a mãe, carinho, né? Você ter aquela mãe que você amou, que foi aquela acolhedora, aquele pai acolhedor, aquele pai que te abraçou. Toda pessoa, ela sente falta disso. Se não sentir agora, vai sentir daqui 10 anos, 15, 20, 30, 40, até o fim da vida, né? E quando você não tem
esse pai acolhedor, essa mãe acolhedora, e isso acaba influenciando muito na nossa questão psicológica. Inclusive hoje tem pessoas, muitos casos que eu atendo na clínica, de pessoas já adultas, casadas há 10, 20, 30 anos, e elas não conseguem demonstrar amor para a esposa, para com o filho, às vezes a esposa para com o marido, porque nunca teve isso do pai. Então ela não sabe dar isso para o filho porque o pai nunca deu para ela. O pai nunca abraçou, então a pessoa ela se sente até deslocada, né? Como ela vai abraçar o filho, porque ela nunca teve isso do seu pai. E tem uma coisa que eu ouvi um tempo desses atrás, eu acho que faz todo sentido, né? Que muitas vezes, vou te dar um tapa, né? Usar as mãos para você poder corrigir. E aí uma vez uma médica, não lembro se é médica ou psicóloga, falou assim, olha, nunca use as suas mãos para bater nos seus filhos, as suas mãos é para abençoar. Quer corrigir? Pega o chinelo, pega a vara, pega a cinta, mas as mãos, não. É mais ou menos isso? Ou não? Que a gente, né, sem querer, às vezes, escapa, né, então, porque fica aquela figura daquela situação da dor. Então, a sua dor está ali. E quando a sua dor não está no chinelo, está na mão, isso pode influenciar, sim, psicologicamente. Porque quando eu ver a mão da minha mãe, a mão dela é para me bater e não para me acariciar, para fazer carinho. Eu me lembro lá em casa, minha mãe pegava aquela correia da panela de pressão, né? Quando já estava velha, ela tirava e punha de pendurado ali, né? Então ali que eu tinha pavor daquela correia da panela de pressão, porque é ali que me batia, né? É ali que eu ia apanhar. Inclusive um dia eu peguei, sem ela ver, eu peguei e joguei no lixo, ela não achou mais. Ela falou, me roubaram, mas eu vou comprar outra e vocês vão continuar apanhando. Mas realmente isso aí tem muito a ver, por quê? Porque fica a conotação, né, da criança, até um trauma, que a mão é o que bate, né? A mão é o que vai bater, a mão é o que vai fazer o mal, e eu fico com aquele ressentimento. Realmente, isso tem tudo a ver. A gente fica até meio confuso hoje, porque são tantas informações sobre como educar os filhos, né? Que a gente acaba sempre se sentindo culpado, porque a gente sempre acha que está fazendo errado. Qual que seria a melhor forma da gente estabelecer um vínculo com os filhos e, ao mesmo tempo, eles entenderem que a gente é uma autoridade sobre a vida deles? Excelente pergunta, Bárbara. O que acontece? Não ser muito igual ao do passado, né? Como é que é a criação do passado? Surra, apanhar, eu falo, você tem que obedecer, meu filho é um robozinho, e também não muito dado aos dias atuais. Por quê? Porque os dias atuais, como é que são os dias atuais? Acho que eu vou englobar aqui 70%, 80% da população. O pai corre, trabalha, a mãe trabalha, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, tem compromissos, né? Então, a vida é corrida. Não existe mais aquela mãe dos anos 70 para trás que ficava com o filho, que o filho podia chegar, conversar com a mãe, falar das notas, falar da escola, o que estava sofrendo. Então, hoje, o tempo do filho é qual? À noite ou os finais de semana. Então, à noite, a mãe chega, o pai chega, só que já estão cansados e não tem tempo para conversar com seus filhos. Então, o máximo que o pai faz é dar um beijo no filho, a mãe dá um beijo. Como é que foi lá na escola? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Então, beleza, deixa eu tomar meu banho, deixa eu me arrumar, deixa eu jantar, deixa eu preparar meu trabalho de amanhã, porque eu não tenho muito tempo. Aí o filho vai dormir e não tem uma conversa. E final de semana também é aquela vida corrida, muitas vezes tem que lavar a casa, tem que lavar roupa, tem que cuidar disso, daquilo, quero descansar. E os filhos são deixados em segundo plano. A psicologia chama essa questão de negligência, né? Os pais hoje, muitos pais são negligentes, que eles não cuidam dos filhos, não cuidam das crianças e não têm uma atenção para com elas. Então, qual seria a orientação? Por mais que você tenha o seu trabalho, você tenha as suas lutas, suas dificuldades, você tem que ter aquele tempo para o seu filho, aquele tempo de conversar, saber como é que está, aquele papo aberto, mostrar muitas vezes, porque o filho já fica com o pé atrás com o pai, com a mãe, que vai repreender, que vai chamar atenção. Então, ter aquela abertura com o seu filho, de ele saber que ele não vai ser punido se ele contar que, por exemplo, na escola ele usou droga, ou se na escola ele teve um comportamento errado, ou se ele fez alguma coisa ruim, o pai vai conversar, vai sentar com paciência, explicar, meu filho, isso não é bom para você. Então já há um pé atrás da criança, principalmente da criança e do adolescente, com os pais, porque ele tem um medo da correção.
E se o pai não se aproximar, não for a mãe não se aproximar, os pais não se aproximarem dessa criança, desse filho, mostrar que eles são parceiros, são amigos, que estão juntos, você pode ter sérios problemas no futuro, piores do que do passado. Né? Por quê? Porque o passado ainda tinha uma mãe que ficava junto com o filho. Hoje os pais se ausentam completamente, deixam os filhos à criação da escola, da babá, da avó, da tia, e ainda não tem aquela proximidade. Então isso pode gerar muitos sérios problemas, por isso que muitas pessoas hoje, praticamente quase todas as pessoas, trazem um problema de relacionamento com os filhos. E a gente vê também uma geração muito difícil de saber a sua identidade, né? Então a gente vê, por exemplo, hoje tantas questões de gênero, né? Então às vezes um menino não sabe se quer ser menino, a menina não sabe que se quer ser menina, né? Então a gente vê essa questão da falta de identidade. Você acha que essa falta de identidade nessa fase, é falta da paternidade, é falta... Porque a mãe geralmente sempre está ali, por mais que ela trabalhe e tudo, é aquela mãe que está cuidando, está lavando a roupa, está fazendo ali os cuidados, então o filho sempre tem a mãe muito como uma referência. Você acha que essa questão da falta de identidade hoje vem por conta da culpa da paternidade, da falta da paternidade? Sim, muito boa pergunta também, excelente pergunta. 2 motivos na minha opinião, né? A ausência dos pais, como você falou, né? Porque na nossa época, na minha época pelo menos, né? Você tinha aquele momento que os pais vinham explicar para você sobre sexo, sobre namoro, sobre relação. E junto a essa ausência dos pais, o acesso muito rápido à tecnologia. Hoje você pega uma criança de 3, 4, 5, 10 anos, ela pode pegar um celular, entrar na internet, ela pode entrar em site de pornografia, ela pode ter acesso a todas as coisas e aguça a curiosidade dessa criança. Né? Você tinha no passado meninos, às vezes com 13, 14 anos, né? Que até falavam que era boca virgem, né? Que nunca tinha beijado. Né? Uma coisa assim que era muito difícil, porque não tinha um acesso para ele ter essas informações. Os acessos vinham dos amigos, dos colegas, dos pais, né? Hoje o acesso a essas questões estão muito rápidos. Então você vê hoje pessoas falando, crianças de 7, 8, 9 anos falando de sexualidade, né? A criança de 7, 8, 9 anos não é para decidir gêneros que ela vai ser ou vai deixar de ser, mas é para ela brincar, é para ela estar brincando de boneca, de bola, de brincadeira de amarelinha, de correr e se divertir, né? Estudar e se divertir, essa é a função da criança. Mas nos dias atuais você já tem um acesso muito rápido, a criança muito rapidamente, ela já tem acesso à internet e a ausência dos pais, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Totalmente. A pessoa, ela fica com a mente vazia, o que vai trabalhar ali, né? O que vai trabalhar na mente dessa criança? A gente vê hoje, né, pelas pesquisas que a média das crianças que acessam a pornografia são aos 9 anos. Gente, 9 anos. 9 anos. Com 9 anos, a gente brinca de boneca, não sabe nem o que é o que do que, 9 anos gente. Eu não sabia nem o que era namorar, o que era... Então eu acho que isso, para essa geração, tem sido uma consequência terrível. Né? A gente vê muitas coisas, assim, nossa, uns absurdos que a gente vê que tem acontecido que chocam realmente a gente, né? Então isso gera muito medo nós pais, né? Por exemplo, você tocou num assunto que eu acho que é super pertinente a gente falar. Hoje o acesso está muito fácil, né? Qual seria o melhor momento, por exemplo, para eu sentar com meu filho, com a minha filha e explicar para ela sobre a sexualidade, por exemplo? Qual que é a melhor idade para fazer isso? Como você falou, como hoje o acesso está muito rápido, se os pais demorarem, se o pai chegar aos 13, 14 anos e for falar disso para os filhos, o filho vai falar, pai, eu sei mais que o senhor não sabe nem metade que eu sei, que ele já teve acesso a tudo. E na própria escola ele vai ter acesso com outros coleguinhas lá da escola que vão passar todas essas coisas e ele vai ter acesso a tudo isso. Então hoje diminuiu bastante, hoje aos 7, 8, 9 anos você já tem que ter essa conversa com os filhos, né? Falar sobre todas essas questões sexuais, doenças sexualmente transmissíveis também, né? Ter um assunto claro. E não pense assim, mas meu filho é evangélico, ele é da igreja, ele não vai ter acesso a isso, ele não vai gostar de pornografia, ele não vai...
porque é curiosidade, né? Adão e Eva também todos pensavam que eles não iam comer o fruto proibido. Foram lá e não teve chance, né? Foram e comeram o fruto proibido. Então acharam, meu filho é da igreja, meu filho é da escolinha, o meu filho é de uma religião e ele não vai ter essas curiosidades, você que se engana. Pelo contrário, o que é proibido aguça mais a mente, né? E faz com que as pessoas tenham curiosidade de conhecer. Então tem uma conversa, mas precisa de tempo, né, Bárbara? Se a pessoa, se o pai e a mãe não tiver tempo para os filhos, vai continuar os mesmos problemas, as mesmas situações e as mesmas dores de cabeça que as pessoas vão passar amanhã. Amanhã a pessoa vai ligar para uma igreja ou ir fazer uma reza ou seguir um caminho. Por quê? Porque o filho está totalmente desgarrado, perdido no mundo, usando drogas, roubando, prostituindo, e o pai, puxa, mas onde foi que eu errei? Você errou quando você não teve tempo para o seu filho. Então, né, querendo ou não, a gente vê que às vezes, né, tem aquela família estruturada, tal, tão bacana, aí tem um filho que ele acaba ali se revoltando, acaba, né, saindo um pouco daquilo que a família tem como caminho, né? Isso acontece por conta da falta de tempo, ou você acha que o caráter também, o inato, o caráter que já nasce com a pessoa também pode influenciar? Eu não acredito muito nessa questão do inato, do caráter, pelo menos na minha concepção, eu não vejo dessa maneira. Cada um de nós temos as nossas necessidades. Você pode ter uma irmã gêmea, você vai querer uma coisa, ela vai querer outra. Você vai gostar de uma coisa, ela vai gostar de outra. As necessidades de cada um dos filhos, elas são diferentes. Então, um bom pai, uma boa mãe, ele vai ver o que aquele filho precisa. Isso até na medicina funciona assim, Bárbara. Se eu dou um remédio para uma pessoa e faz bem para ela, eu posso dar o mesmo remédio para outra pessoa que tem a mesma doença e não funcionar para ela. Então não é porque eu dei um tipo de tratamento para esse filho e deu certo, que o próximo filho eu tenho que dar este mesmo tipo de tratamento. Pode ser diferente, para esse foi de um jeito, para outro vai funcionar de outra maneira. Então quando os pais eles têm comunhão, eles se associam aos filhos, eles têm conversa, diálogos, ele passa a entender qual é a necessidade daquele filho. Como você falou, às vezes você tem um filho que fala bastante, é extrovertido, conversa, e o outro é tímido, introvertido, não tem... Como que vai ser o tratamento? Tem que ser completamente diferente. Para aquele filho extrovertido, eu não preciso incentivar ele a conversar, a falar com as pessoas, a se expor. O outro não, eu tenho que ter uma conversa com ele, mostrar para ele da importância de ele perder a timidez, de ele conversar, de ele se expor, de ele falar com as pessoas. Treinar isso com meu filho, eu vou estar ajudando. Porque se eu falo, olha, tem que conversar, tá, trato dos dois do mesmo jeito, aquele filho que é introvertido, ele vai ficar revoltado. Ele vai falar, puxa vida, meu pai nunca me ensinou a conversar com ninguém, nunca chegou assim e disse que eu precisava me expressar e tudo mais. Então vai dar um sério problema. Então as pessoas não são iguais, os seres humanos são diferentes. Até funcionários, cada um você trata de um jeito, de uma maneira. Por quê? Porque tem funcionário de uma empresa que gosta de brincadeira, o outro não gosta, um gosta de contar piada, o outro não gosta de ouvir piada. Então é difícil. Quando você junta pessoas, é complicado você tem que ter muita expertise para você saber como lidar com cada um deles. Não tem receita de bolo, né? Não. A gente vai aprendendo no dia a dia mesmo, né? A como lidar com cada filho, né? O que fazer com um, não fazer com o outro. É um desafio diário mesmo, né? E a gente vê, assim, muitas hoje crianças, eu até tenho uma amiguinha da escola da minha filha, acho que ela tem 8 anos, e ela teve que mudar de escola, né, afastar por conta da ansiedade, né? Então, assim, você vê hoje é uma realidade totalmente diferente. Com 7 anos, 8 anos, a gente não sabia nem o que era a ansiedade. Hoje a gente vê que existem filmes falando sobre isso para que as crianças possam saber lidar com isso, né? Então, é algo que, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente fica muito preocupada, né? Vamos pegar esse tema aqui sobre a questão da ansiedade. Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, que um filho meu que está passando pela adolescência está num momento daquela rebeldia normal que todos nós passamos, ou aquilo chega a ser uma questão realmente que precisa levar num terapeuta, no psicólogo, que é algo que passou do limite ali? Como que eu consigo identificar isso? Isso também é muito importante. Por quê? Porque nós temos que analisar
o grau, né, do nível da ansiedade da pessoa. Isso qualquer um pode fazer, tá? Não precisa ser psicólogo, médico, qualquer um pode fazer. Vou dar umas dicas para vocês muito importantes que vocês vão saber como lidar com isso. Por exemplo, você começou a perceber que a sua filha ou seu filho, antes de uma prova, antes de um compromisso, não dorme, né, fica suando, ou fica desesperado e fica ali com aquela tensão toda, você tem que conversar com o filho, falar: meu filho, calma, fica tranquilo, respira fundo, não é assim que você vai aprender. Então, é muito importante essa pergunta, Bárbara, por quê? Porque nas mudanças de idade, nós vamos tendo esses níveis de ansiedade. Por quê? Porque o nosso corpo muda completamente, né? A mulher, por exemplo, né, da passagem da infância para a adolescência, ela tem a sua primeira menstruação, então ela vai mudando o corpo. Os meninos também, eles têm essa mudança no seu corpo, a voz muda, os hormônios começam a se formar. Então é muito comum nas viradas, assim, por exemplo, dos 12 aos 14 anos, tanto do homem, do menino como da menina, que eles venham ter uma mudança assim no seu comportamento. Mas os pais precisam ficar atentos para que essa mudança ela não esteja associada à ansiedade, à depressão, à angústia. Por quê? Porque essas mudanças hormonais, elas já trazem hormônios novos para o nosso corpo que nós não estávamos acostumados, e a gente começa a trazer essas questões. Então é muito importante. Por exemplo, o menino vai mudar a voz, aí ele começa a ficar tímido, porque na escola começam a dar risada dele: olha, ele está falando grosso, olha não sei o quê. A menina também começa a ter essa mudança, ela brincava com a boneca, já não sente mais prazer de brincar com a boneca, ela não gosta mais daquilo, ela começa a ter um comportamento diferente. E muitos pais às vezes brincam, aquela brincadeira do passado: virou mocinha, olha que bonitinha. Não pode se fazer isso, né? Não tem esse negócio virou mocinha, porque já é um karma para ela, já é uma dificuldade essa mudança. Ela está sofrendo com a mudança. E sofrer mais com essas questões pode ser muito prejudicial. Antigamente só faltava anunciar, né? Quando a menina tinha ali a primeira menstruação, era aquela coisa, né? E tudo. Hoje, ainda bem que também, né? Algumas coisas têm feito com que a questão do bullying, né? Isso tem diminuído, entre aspas, porque a gente tem falado mais. Mas é claro que em casa, acho que o ambiente mais saudável possível, acho que é o que faz os filhos terem essa confiança, né? De você poder sentar, ouvir o teu filho, eu acho que é o mais importante. E mesmo que ele não queira falar nada, a gente tem que continuar perguntando, né? Sim, não é nem questão de pergunta, né? É questão de você ser próximo do seu filho, deixar claro, aberto para ele. É como psicólogo, né? Psicólogo, muitas vezes, a criança vai ali no psicólogo, ela não quer falar nada, o psicólogo: olha, tô aqui para te ajudar, não estou contra você, eu estou a seu favor, eu quero entender o que está acontecendo. A hora que você sentir a vontade de falar, você fala, pode me contar as coisas que acontecem com você. O pai tem que deixar bem claro para o filho, né? Filho, pode contar comigo. A hora que você precisar, estou aqui. A mãe é a mesma coisa: filho, pode contar comigo. A hora que você precisar, mamãe está aqui, entendeu? Se você quiser falar do que está acontecendo com você, fala. Ou seja, dá essa abertura para o filho poder contar. Agora, muitos pais fazem isso e quando o filho conta, repreensão. Você fez isso, então agora aí você vai perder o elo, porque o filho não vai mais contar nada para você, não vai mais falar nada. Então, muitos pais ainda, eles têm, por causa das tradições antigas, porque assim foram corrigidos pelos seus pais, aquela questão de punição. Então, são pais punitivos. O meu filho pode contar, pode se abrir, mas você não vai escapar da repreensão. Que pai, que filho que vai chegar para o pai e contar coisa para ele? Não, eu fico quieto, eu sofro aqui sozinho e não vou falar nada. Então, a criança, o adolescente, não pode ter nos seus pais, né, rivais ou pessoas que estão contra ele, mas pessoas que estão a favor dele. E você sabe que você me lembrou agora de um caso da minha família que tinha os pais muito rigorosos, né, enfim, com essa pessoa. E aí eu sou muito amiga dessa pessoa e tudo. E aí a gente foi fazer um passeio e aí essa pessoa contou que estava com depressão. Eu falei: mas você não contou para os seus pais? Não, de jeito nenhum. Se eu falar, eles vão falar que eu tô endemoniado, que isso e aquilo e tudo. Eu falei: não, mas você tá tratando isso, você tá
buscando ajuda, né? E falar, agora eu estou, mas eu nunca me senti à vontade para falar isso, né? E eu sempre brinquei com essa pessoa, assim, né? Ligava, mandava mensagem, às vezes, né, queria ir no cinema com a namoradinha, a gente falava, não, tá bom, a gente tá aqui e tudo. Então, assim, isso é muito ruim, né? Essa questão dos pais também sempre vetarem, sempre não apoiarem, tudo que a pessoa faz é errado. Às vezes a pessoa só quer ir no cinema com um amigo, mas tem que falar que vai estudar, porque se falar que vai no cinema. Então, assim, pequenas mentiras quebram essa confiança ao ponto de quando chegar algo muito sério, por exemplo, que a pessoa falou, estou com depressão, ela não tem coragem de falar para os pais, né? Exatamente. Isso é muito, muito perigoso. Bom, quero te agradecer mais uma vez, Emerson, muito obrigada. Quero que você deixe seus contatos para quem precisar de ajuda, né, psicológica, terapêutica. É super importante, você tem um espaço muito bacana aqui onde você atende outros profissionais também, né? Sim, sim. Então, por favor, deixe os contatos pra gente. Eu que quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Lembrar para você que nós estamos no bairro do Tatuapé, na Clínica Viva Psicologia, tá? Você pode estar conosco. Pode pesquisar nas redes sociais, Clínica Viva Psicologia, e o nosso WhatsApp é o 11 97531 9966. 97531 9966 é o WhatsApp da Clínica Viva Psicologia. Precisando você aprender alguma coisa, né? Inclusive, como que eu lido com os meus filhos, como é que eu trato, como é que eu faço isso, eu quero aprender mais sobre isso, nós vamos estar prontos ali para te atender e agradeço mais uma vez pelo convite.